Paz, meus amados. Glória a Deus. Estamos aqui disponíveis para a glória do Senhor como líderes de excelência e quero gravar mais um vídeo que vai trazer para nós aqui, não sei se vocês perceberam, nós estamos fazendo uma lição e nessa lição tem 4 textos. Você pode voltar e ver que vão ser 4 textos, cada texto com um tema diferenciado. Esse é o último da primeira sequência da nossa primeira lição de liderança. A de hoje é liderança. A liderança define-se em serviço. Amém? Liderança é definida em serviço. Em Marcos capítulo 10, versículo 43, a palavra de Deus vai dizer assim, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer entre vós que quiser tornar-se grande, será este o que vos sirva. Então, para mim e para você, aí Jesus está falando de líderes, aqui para os discípulos, agora para os discípulos, ou apóstolos, vamos dizer assim, da atualidade. Então, para nós, não é sentar e receber nas mãos. Para nós, se nós quisermos ser líderes, nós precisamos servir. Porque o líder que não serve nem para servir. Isso vai ser palavra de Jesus. Ou alguém que quer líder, seja servo, esteja disponível a servir, coração disposto a servir, ou ele não é líder, não se transforma em líder. É por aí, porque liderança define-se em serviço, ser servo. O ideal de Cristo era formar uma comunidade de pessoas com a consciência de serviço. Então, Jesus sempre colocou na mente das pessoas que precisava servir, estar disposto para servir. Isto é, que todos servissem uns aos outros mutuamente. Eu te estendo a mão, você me estende a sua, nós juntos estendemos as mãos para abençoar outra pessoa e assim mutuamente, é como se fosse uma recíproca de serviços a favor do reino de Deus. Então, olha lá, o propósito da liderança de Jesus, entendam isso, o propósito da liderança de Jesus não é minha e não é sua, de Jesus. Qual era esse propósito? De servir ao Pai Celeste, a servir a Deus. Então, quando ele vem com a missão de resgatar as pessoas, ou no caso a humanidade, as pessoas que é a humanidade, com uma forma de salvar, sendo que o nome dele é Jesus, e o nome de Jesus quer dizer aquele que salva, ou o Salvador. Isso quer dizer Jesus. Sendo obediente ao servir o propósito estabelecido, ele o serviu. Isso quer dizer, Jesus não serviu a si mesmo. Eu quero que vocês entendam. Jesus não serviu a si mesmo, mas ele serviu o próprio Deus, vindo com a missão de salvar. Cristo, salvar. Jesus Cristo, sacrifício, ungido para salvar, ungido para morrer. E Jesus, aquele que veio para salvar. Por isso, quando você fala a palavra Jesus Cristo, você está falando assim, aquele que salva e veio ungido, ou veio ungido para salvar. Tanto faz, é só trocar a ordem aí. Em Marcos 10, 45 vai dizer assim, pois também o Filho do Homem, aqui é Jesus, não veio para ser servido, mas para servir. Está disponível para a humanidade. E não para a sua vida e para dar a sua vida em favor de muitos. Então, eu vou ler rapidinho porque eu acabei não pontuando aqui. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, resgate de muitos significa aqueles que acreditarem em seu nome. Por isso, resgate de muitos. Porque muitos também não vão acreditar em Jesus, mas os que acreditarem serão salvos. Paulo usa a palavra servir, serviço e servo. Servir, serviço e servo é a mesma coisa. Então, olha só, ele usa essas palavras estabelecendo uma relação muito forte
Que relação muito forte é essa? A relação de se entregar para Deus como escravo. Escravo não manda em si mesmo. Escravo tem um senhor, tem alguém que manda nele. Nesse caso, Jesus mandava em Paulo e Paulo fazia tudo que o mestre Jesus, o Senhor Jesus, pedia para ele fazer. Por isso, no caminho de Damasco, ele vai falar assim: ô Paulo, quem vai te... O que você vai ficar na minha frente? O que você vai querer me perseguir? Porque ele vai dizer assim: por que me persegues? Porque ele perseguiu o povo de Deus. Então, depois ali do caminho de Damasco, quando ele ia prender os cristãos, a partir daquele momento ele conheceu Jesus como Senhor, e por isso ele vai se chamar aqui de escravo. Aí ele vai dizer assim, pois busco eu agora o favor dos homens ou a favor de Deus? É uma pergunta. Ou procuro agradar aos homens? Aí ele vai dizer: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Porque todos aqueles, Gálatas 1:10, todos aqueles que agradam homens, eles acabam deixando de agradar a Deus. Então, se você agradar a Deus, pronto, está resolvida a questão. Porque agradando a Deus, os homens serão beneficiados no seu papel como líder. Qual é a postura, então, da liderança de Paulo? O que Paulo nos ensina como líder? Na visão de Paulo, o servir a Cristo implica alto custo. Olha só, renúncia, disposição e sacrifício em favor da igreja de Cristo. Em favor da igreja de Cristo. Porque quando você é chamado de líder, você não é chamado de líder para fazer o que nós queremos, mas para fazer o que Cristo quer na igreja dele. Por isso ele deu os ministérios. Aí se você sacrifica, então você entendeu a visão de Paulo. Paulo entendia que o ato de servir a Cristo ou a igreja de Cristo caracterizava ter honra, administrar os ministérios de Deus, que ministério que é serviço, administrar o serviço ou o ministério dá no mesmo, relatados ou revelados, melhor dizendo, revelados aos santos, aos aqueles que iam ser chamados e vinham para a igreja de Cristo. Deixa eu ler o outro versículo para você, de Colossenses, capítulo 1, de 24 a 27, que diz assim: agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus, que foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Então nós somos chamados para isso, para esses fins aqui, para regozijar, para passar adiante o ensinamento do Senhor Jesus, nosso Deus. Sua liderança, e agora eu tomo para mim e para você, sua liderança implica servir a igreja de Cristo, preparando-a para cumprir o seu papel da missão de pregar o evangelho. E aí a gente termina com esse versículo: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Então você foi chamado para isso, para povoar o céu, ganhando almas para o reino de Deus. Por isso você é chamado de líder de excelência. Recebe essa palavra nesse momento, em nome de Jesus, nosso Senhor e Criador para todo sempre. Amém.